Sandra, querida, primeiro é para você. Sandra, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec expõe que o conhecimento espírita não está todo posto, visto que é doutrina progressista. Sendo assim, podemos compreender as obras psicografadas de Emmanuel, Joana de Ângeles e outros autores espirituais fidedignos como complementações ao ensino kardeciano? Boa tarde. Que decepção, né? Mas, pelos caminhos de Jesus, a gente tem que ser fraterno. Agradeço a fraternidade de vocês e a tolerância. Eu dizia ao garoto que eu não posso perder a oportunidade de usufruir da juventude, considerando que eu não nasci de óculos e eu não era assim, né? Nem você, né? Por sinal, 4 oculinos aqui mostrando a problemática, né? Olha, vejam bem, entendemos que quando um texto, segundo os estudiosos da área, e o nosso Vitor é da área, quando um texto ele sai, né, deixa de ser nosso, ele é divulgado, ele passa a não ser mais seu, né? E todo texto que é posto, ele é complementado pelo que lê. E aquele que lê, né, o leitor, ele atribui, vamos dizer assim, sentidos de conformidade com as suas possibilidades, não é verdade? Então, nós entendemos que a codificação, ela é riquíssima e será sempre a base em relação, principalmente, a que ali estão os princípios que vão reger as nossas interpretações. No entanto, nós podemos, com certeza, entender que toda essa contribuição mediúnica responsável nos auxilia. Vou dar um exemplo prático que é sempre bom, né? Eu, certa feita, estava assistindo uma palestra e um amigo nosso, muito estudioso, muito culto, falou sobre o tema, a afirmativa de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. E eu fiquei atenta, porque era uma passagem do Evangelho que me inculcava, né? E foi uma interpretação maravilhosa, quando ele falou da percepção que ele tinha, o negue-se a si mesmo não era aquela postura que a própria expressão usada por Jesus poderia significar uma autonegação, mas era mudança de paradigma. Achei o máximo. E eu pensei assim comigo: como eu sou burra, né? Nunca tinha percebido essa situação. Nossa, é verdade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, mude seu paradigma. Agora você está em outra e siga-me. Então, os intérpretes, e aí nós temos um conjunto de grandes companheiros espirituais e também alguns encarnados extraordinários. Quem nunca se deliciou com o nosso Hermínio Corrêa de Miranda, né? Quem foi que despreza, quem pode desprezar a contribuição de um Herculano Pires? De forma alguma. Então, esses autores, né, tanto esses encarnados quanto desencarnados, eles são aqueles que contribuem para o nosso processo interpretativo. Agora, sempre usando, né, o filtro exatamente Jesus e Kardec. Eu fui evangelizadora de juventude um tempo, então eu decidi fazer uma pegadinha com os meus evangelizandos, todos universitários, né? E eu levei o material do Banerjee, pesquisador na área, né, da reencarnação. E lá no meio tinha a história de um rapaz que ele era um militar, e quando ele acordou, é como se ele agora fosse um pintor russo, né? Está lá num dos livros do Banerjee. E eu soltei essa no meio de uma atividade de grupo. E aí todo mundo engoliu. Todo mundo engoliu. Eu disse: eu queria saber qual é o conceito de reencarnação. Ele, né, de forma alguma, era a reencarnação do ilustre pintor russo. Não tinha escapatória. É porque o tempo não dá para a gente explicar. Mas o interessante era o resgate que a gente pôde fazer
do sentido original do termo. Reencarnação é o ato de voltar à carne num corpo feito especialmente. Não existe essa, desaloja, sai, que agora sou eu, né? Por isso é que, então, muitas e muitas vezes nós temos dificuldades interpretativas porque nós não olhamos o filtro, não buscamos o filtro. E aí a gente tem, lastimavelmente, visto joio e trigo. Há algum tempo atrás, eu lia um material, não consegui ler todo, confesso a minha incapacidade, em que o personagem era um gato obsessor e assassino. E causou muito sucesso editorial à época. Então, você fica pensando, imaginando onde é que nós estamos. Então, com certeza, estou aqui com uma dupla mineira e eu sempre confesso, adoro. Emmanuel, para mim, é inesgotável. Todo respeito, amo, adoro, leio Joana, André Luiz, Viana de Carvalho, né? Mas Emmanuel é alguém que me toca pela condição de síntese que me lembra muito o próprio codificador. E pensar que tem gente entre nós no movimento espírita que não suporta Emmanuel. Mas é a liberdade que o movimento espírita ele tem que ter. Então, sem dúvida nenhuma, são grandes intérpretes e apoiadores. Agora, só para fechar, nós temos a liberdade. Não esquecer que, enquanto leitores, nós temos essa liberdade de aceitar, de acrescentar, enfim, da nossa parte, é o nosso compromisso enquanto leitores. Então, a doutrina é maravilhosa e nós temos, sem dúvida nenhuma, esse caráter evolutivo, né, das interpretações. Quando a gente, por exemplo, acrescenta certas informações, a gente percebe que a gente melhora. Eu sempre lia a parábola, né, do bom samaritano e a gente sempre fazia uma certa, aquela cara troncha para o pobre do levita e para o pobre do sacerdote. Então, quando eu li um autor judeu, não tem nada a ver com o espiritismo, ele como que justifica a ação, a atitude do levita e do sacerdote. Eles desciam de Jerusalém para Jericó, ou seja, eles tinham feito o processo de purificação e se aproximar de um corpo, né, que estava ali na estrada. Para eles significaria o quê? Que eles teriam que retornar para nova purificação e talvez até suas famílias. Então a gente começou a perdoar um pouquinho mais, certo? Então a gente vai se apropriando das informações e isso vai alargando a nossa possibilidade de compreensão. É essa a nossa opinião. Muito obrigada. Vitor Hugo, pode realmente o jovem ser agente de transformação social na atualidade? Aí eu vou pedir para que todos nós falemos bem perto do microfone, porque a equipe técnica orientou que senão dá microfonia ou fica abaixo. Assim fica bom? Excelente. Ótimo. Como a gente foi construindo a longo prazo na nossa fala, essa é uma dos cargos e postos bem possíveis. E aí o irmãozinho trouxe com maior relevância essa questão de que a nossa maior obra não vai ser de fora. A maior obra é a de dentro. Então, se a gente olha, a gente vê ativistas hoje muito importantes, de renome, que de certa forma impactaram o pensamento social. São poucos que vão se destacando aí em cima, mas aonde quer que a gente esteja, a gente pode ser o lumen que as circunstâncias necessitam. E é sobretudo nessa obra tão pessoal que está sendo construída dentro de nós que a nossa atenção tem que ser redobrada, porque senão a gente passa a encarnação toda fazendo igual Marta, mas sem, no entanto, poder desfrutar na intimidade aquilo que a obra de fora pode concretizar de dentro. Muito bom. Gustavo, você poderia dar exemplos práticos de como o jovem pode se tornar uma liderança consciente, tendo por modelo Jesus? Eu acho que
a liderança consciente, ela passa por uma percepção de que nós não viemos aqui para mandar, nem para obedecer. Isso aí é circunstancial. Então, exemplos práticos de como o jovem pode se tornar uma liderança consciente tendo por modelo Jesus, eu diria que a gente pode organizar, como já vi lá em Uberlândia, grupos de assistência de todo tipo, grupos de assistência a asilos, grupos de assistência a pessoas em situação de rua, porque até um pouquinho do que o irmãozinho acabou de falar, né? A transformação social, o jovem pode fazer isso porque o jovem já está fazendo, né? A sociedade, ela já está impactada pelo jovem hoje. A questão é como que o jovem está impactando. Então, se a gente tomar por modelo Cristo, o nosso impacto na sociedade, como colocamos na palestra, será uma transformação interior, mas poderá também ser uma transformação exterior, partindo de um princípio que nós vamos usar a nossa energia, não para dizer que está tudo errado, não para dizer que o mundo tem que virar de pernas para o ar, mas para perceber o que a gente pode organizar no mundo, que não está legal. Então, eu já vi grupos de jovens que davam assistência a refugiados. Lá em Uberlândia a gente recebe muito refugiado. E aí você vê que funciona porque precisa mais de boa vontade do que de qualquer outra coisa, né? Então, liderança consciente significa conduzir a mim mesmo e outras pessoas num propósito do Cristo. Então, a maneira de enxergar seria qual é o nosso contributo verdadeiro, né, para uma melhoria de todos, né? E aí eu acho que o jovem tem uma força, não que outros não tenham, mas eu acho que é uma força notável de organizar, de fazer, e acho que principalmente de contagiar. Porque o adulto, sobretudo quando vai passando mais o tempo, eu percebo que, e compreendo, por isso que disse na palestra que eu acho que eu estou no meio termo aí, fico um pouco cansado das coisas. E o jovem traz esse renovo, né? Traz esse ânimo contagiante mesmo, para que a coisa seja feita. Então, eu acho que seria, o exemplo prático seria observar no meio em que eu estou, qual é a verdadeira contribuição que posso deixar, que posso fazer, o que o meu grupo de amigos pensa, né? E aí a gente vai se tornando essa liderança consciente. Obrigada. Sandra, como educar esta nova geração? O que fazer para chamar a sua atenção para os caminhos de Jesus? Olha, Jesus deve saber responder. Kardec também. Sandra não sabe responder. Mas a gente vai tentar, né? Porque é feio desistir, né? É feio desistir, né? Eu só queria fazer uma colocaçãozinha na fala do Gustavo, pode? Fique à vontade. Está em Lucas, quando Jesus diz: estou entre vós como quem serve. Eu acho que é uma síntese muito interessante da chamada liderança servidora, né? Vamos lá, Sandra Borba. Bem, existem 3 coisas muito difíceis. Todas elas começam com a letra E. No Nordeste a gente fala aberto. Aqui parece que é E, sei lá. Bem, primeiro é evoluir, né? Segundo, educar. Terceiro, emagrecer. Em homenagem ao Gustavo. Você está em
enxuto. Vitor Hugo está enxuto, hein? Começa com E também, enxuto. Ninguém sabe até quando, né? Mas tudo bem. O estresse de professor daqui a 2 anos, eu quero ver como ele está. Tudo bem. Bem, educar. Nós fizemos exatamente a palestra hoje sobre o tema educar. É muito difícil. Mas o que ocorre, e isso me chama muita atenção na codificação, que é a agilidade de Allan Kardec, né? Existe um material muito importante chamado Textos Pedagógicos, que foi tradução da professora Dora Encontre, em que nós temos alguns discursos de Kardec com 20 e poucos anos. Gente, é uma maravilha, né? Então você percebe que aquela experiência que ele teve em Yverdun, na Suíça, como aluno de Pestalozzi, como isso interferiu. Então a educação, ela nos é apresentada dentro da doutrina espírita a partir da fala do codificador e do apoio à fala do codificador do Espírito Verdade, que a educação, ela é a chave do progresso moral. Por quê? Porque o progresso intelectual, esse se faz de qualquer jeito, né? Esse se faz por um problema, por uma dificuldade, por um desafio, por um interesse. Então vem aí o chamado desenvolvimento intelectual. Mas a educação moral, ela é lenta. Ela é muito lenta porque ela envolve uma dialética entre quem educa e quem é educado muito grande, e além do mais, é esse processo contextualizado, que já é difícil a dialeticidade, e essa dialeticidade no contexto fica uma situação muito mais difícil. E o que é educação moral? É formação do caráter. E a formação do caráter, ela é muito difícil, e por isso nós temos na codificação que quando nós, é um comentário de Kardec, nós descobrimos a maneira, o caminho para desenvolver isso, nós estaremos muito bem. Agora, com certeza, existem algumas indicações. O Dr. William Damon, lá nos Estados Unidos, é considerado uma das maiores autoridades em educação moral. Ele diz que, na época, fazendo um estudo, e o livro não tem tradução em português, nem eu vou me arriscar a falar em inglês, é Grandes Expectativas, tá? O nome do livro, vocês botem isso em inglês. Se não souber, bota no Google, Pai Google ensina. Então, ele diz, em relação à geração norte-americana, é uma geração cínica. Olha, eu gostei muito da sinceridade do cabra. É cínica, é amoral. Ele não disse imoral, porque a imoralidade, a moralidade é algo relativo a depender da própria cultura. E ele diz, é uma geração cínica, é uma geração amoral e egoísta. Eu achei ótimo, porque ele pegou exatamente aquilo que a gente sabe, o que mais entrava o nosso progresso, que é exatamente o egoísmo, filho direto do orgulho, né? Bem, então ele propõe 3 coisas, né? 3 coisas que são muito necessárias para transformar isso dentro da perspectiva dos seus estudos longitudinais, inclusive ao longo de muitos anos. Ele propõe limites. Então, quando você liga uma televisão e escuta, né, que alguém matou os pais porque os pais mandavam ir para a escola. Aí, meu pai do céu, que é isso? A turma está esperando o fim do mundo. Eu já achei há muito tempo, né? Eu acho que a gente está em situações realmente limítrofes. Aí o outro, porque o pai mandou se afastar do celular. Então, limites, disciplinas e desafios. São 3 as palavrinhas mágicas que o Dr. William Damon coloca para nós. Agora, se nós pegarmos essa ideia e voltarmos para a doutrina espírita, para o Evangelho em especial, e para os diversos textos pedagógicos, nós temos aí a importância e necessidade da família, o papel de exemplificar da família. Não podemos ter medo de educar, porque nós hoje temos medo de educar, e pelo menos a partir dos anos 80, 90, houve muita terceirização para a educação das novas gerações. Só aí nós temos 2, 3 gerações comprometidas em seu processo de educação, em especial moral. Tá? E não esquecer algo que é fundamental, que é exatamente a vivência daquele que educa. Aquele que educa. Aquele que educa, ele é chamado. Por isso dizemos sempre,
em relação à minha área específica no movimento espírita, que é de evangelização. A gente só evangeliza quando a gente se evangeliza, ou a gente evangeliza se evangelizando, né? Então, da mesma forma, os pais, os evangelizadores, a ambiência educacional que nós temos que ter dentro da casa espírita. Então, o progresso moral é a chave, aliás, a educação é a chave do progresso moral. E aí nós temos a exemplificação. Nós temos o limite, a disciplina, o desafio, e nós temos uma coisa muito importante que foi colocada pelo nosso Gustavo, que é o envolvimento desde cedo de crianças e jovens em ações que sejam ações de cidadania, ações sociais, ações éticas e ações onde elas possam viver a fraternidade. É o que a gente pode dizer rapidamente. A resposta foi tão boa que deu vontade de fazer. Eu ouvi uma palestra sobre o tema, não é não? Eu fiquei com vontade de anotar tudo, Sandra. Cuidado que eu tomei água de chocalho no mês de janeiro. Vitor Hugo, como viver os valores cristãos na juventude sem se deixar seduzir pelo mundo ainda tão sensualista e hedonista? Pronto. Agora eu quero ver. Eu também. Ontem, a vida é muito pedagógica, né? Ontem, no voo de, como é que chama a cidade? Campinas para aqui, como é que chama? Cuiabá, desculpa, gente. Não sabe onde está. É Cuiabá, menino. Pois é. Tô me aterrissando ainda, calma lá. Mas aí eu tive a oportunidade de ir conversando com uma mãe. Vixe Maria mesmo. Porque o coração de mãe, nossa, é que sofre. Na maior parte das vezes, desequilíbrios dos filhos, né? O coração de mãe é muito afetado. E eu estava com muito sono, né? Doidinho para dormir. Aí Jesus falou, vamos conversar. Eu falei, e ela não deixou você dormir. Aí depois de 1 hora de conversa, eu falei, eu vou dormir um minutinho aqui. Mas eu fiquei feliz de não ter dormido. Porque ela estava contando que estava voltando da Irlanda, eles têm família fora, ela estava voltando da Irlanda sozinha, deixou o esposo, porque o filho estava doente, internado. E eu fui investigar, né, assim, perguntar, melhor dizendo, perguntar... E depois a mulher que é curiosa. Não, tudo bem, só algumas perguntas para entender, né? E aí ela, a princípio, não, ele está internado, né, estado mais grave, e ela foi explicar um pouquinho da situação dele. Ele estava na UTI por causa do uso de álcool. Uma situação um pouquinho mais delicada. E aí ela, né, compartilhou um pouquinho da trajetória dele. Ele começou na juventude, saiu do Brasil, foi para Nova Zelândia para terminar o 2º colegial. Lá ele se envolveu com a bebida. E depois da bebida, desse tempo, ele não voltou mais ao que era antes. Não consegue trabalhar. E agora é um desafio assim, absurdo. E eu fiquei escutando aquilo ali e pensando, né, porque ela, ao mesmo tempo que compartilhava, ela ficava pensando, o que será que eu fiz de errado? O que de alguma maneira, aonde eu falhei, aonde eu pequei, para um cenário tão catastrófico, porque ela tem 3 e aconteceu isso com 1, e ela muito sentida, porque mãe não desiste, vai atrás. Ela falou assim, olha, eu só não busquei com macumba, mas o que tinha de solução para essa situação eu tentei, né? Católico, protestante, espírita, todo mundo pediu oração, mas não resolve uma circunstância dessa. E ela teve uma informação que era um espírito que vinha com compromissos, já de outras vidas no alcoolismo. Então ele estava ali na margem justamente na juventude, de um risco muito grande. E ele foi para fora, e ela vai dizer,
a gente tinha família lá, mas ele ficou no internato. E ele perdeu referência. Ele perdeu referência. Ficou sozinho, não tinha ninguém. Era ele e os amigos da influência. Então, quando a gente pensa em influência, é um componente que a gente não pode descartar. Por mais que a gente reconheça livre-arbítrio e tudo, mas o meio que a gente está influencia muito, principalmente quando a gente não tem referência. Às vezes já vem de casa a questão, né, dos vícios, das drogas, e o cuidado ele precisa ser um pouco mais efetivo, principalmente quem está ali na condição de pai e de mãe, porque essa base, essa referência, às vezes vai ser o que vai construir esse caráter, e vai dar condições de dizer os nãos muito preciosos. Mas senão a gente vai em catástrofes como essa, porque não é simplesmente alguém que se envolveu com algo, é alguém que abriu mão dos compromissos reencarnatórios e que acabou acidentando-se interiormente, que às vezes a reconfiguração de todo esse cenário vai demandar tempo. A gente sabe que pela bondade de Deus, né, não vamos ter portas fechadas. Eu estou dando aula agora, né, eu fico triste de não ter sido seu aluno, aprender um pouquinho com a senhora, que a senhora é ótima. Ah, você ia rir muito. Mas eu às vezes fico assustado, porque muitos alunos meus já lidam com bebida como se fosse alguma coisa assim, natural. Então eu fico espantado. E aí a gente vai precisar, né, de meios e estratégias, conhecimento científico cada vez mais profundo, para ter uma referência não de um moralismo, mas olha, aqui tem gente que pesquisa, e se você seguir nessa direção vai ser esse rumo. Se não tiver gente com referência por perto que diga não também, porque às vezes infelizmente os pais estão na mesma situação assim, do beber socialmente, e aí com todo respeito falamos com muito carinho, pedindo perdão para ninguém se sentir ofendido, mas a gente recebe influência, sobretudo de quem está perto. Obrigada. Gustavo, uma pergunta aqui. No centro em que eu frequento, não dão espaço para os jovens trabalharem. A que pode ser atribuída essa dificuldade em delegar e criar espaços? E como incluir o jovem espírita no centro? Eu diria que não tenho muitas condições de apontar os porquês. Demandaria aí conhecer o contexto, né? Conversar com as pessoas, com os dirigentes. O que eu vou falar aqui é de modo geral, que a gente nota, né? Não só uma certa insegurança por parte da direção, insegurança no sentido de dar esse voto de confiança e o jovem não retribuir, né? Não só do ponto de vista da insegurança, mas do ponto de vista do apego, né? Que aí eu acho que a gente fala de um problema mais profundo. O apego que uma direção de casa espírita pode ter, ele não é só proveniente de uma sensação assim, não, a obra é minha, sou eu que faço. Embora aconteça, mas não é só isso. O apego que muitas vezes a gente vê as pessoas, as direções de casas espíritas terem na casa espírita, vem de um problema mais profundo ainda, que é o foco no resultado. A gente teve uma live recentemente, a gente estava falando sobre isso. A pessoa foca demais no resultado, então ela está interessada em pessoas que vão ajudar a chegar num resultado. Então a direção da casa espírita olha para o jovem e fala assim, não, mas a gente está precisando arrecadar dinheiro, o jovem não vai conseguir, então não corta. Não, nós estamos precisando de trabalhador para reunião mediúnica, o jovem é muito novo para participar de reunião mediúnica, então não pode. Então ele está olhando para o resultado, para a obra feita. E isso, na verdade, é um problema de modo geral, né?
as pessoas, os seres humanos de modo geral, eles estão voltados para o resultado. Então, numa empresa é o lucro, para o aluno é a nota, para o trabalhador espírita é a entrega, é o ponto final, né? Então eu acredito que tenha muito disso, dessa preocupação pelo resultado. Sempre, né? Qual é o resultado que a gente vai dar? Qual é a construção que vai ser feita no final, né? E aí eu percebo que a partir disso, que então é um problema mais geral, né? E não se envolve apenas a casa espírita, mas afeta a casa espírita de modo contundente, é essa preocupação no resultado perfeito. Então, quem não ajuda a ter o resultado perfeito, cai fora, ou é cortado, né? E aí, eu acho que para a gente poder incluir a juventude na casa espírita, nós vamos ter que abrir mão um pouquinho dessa ânsia pelo resultado perfeito. Eu me lembro, uma amiga muito querida, ela falava que quando ela ia fazer palestra, o coordenador da mocidade tinha um dia lá, de reunião pública da casa espírita, que era só os jovens que iam fazer palestra. E aí era uma palestra de 1 hora, cada um tinha lá 15, 20 minutos para falar, eles ficavam morrendo de medo, como é que eles iam falar 15, 20 minutos, né? E hoje fala aí 1 hora, 1h30, tranquilo, né? E ao final, o coordenador chamava e dizia assim, olha, você cometeu erros aqui, estude mais essa parte, mas ele foi lá, ele deixou as pessoas falarem, né? E isso é importante, você dar espaço para o erro. Porque a pergunta que, desde muito tempo, tem me provocado algumas reflexões é por que Jesus não tirou Judas do colégio apostólico? Essa foi uma pergunta que a primeira vez que eu pensei nela, ela me incomodou. Por que Jesus não tirou Judas? Porque, você concorda? Ficavam os 11 que tinham entendido mais ou menos ali o propósito, e Jesus não teria trabalhado 3 anos, ele teria trabalhado uns 20. Talvez, não sabemos. Então isso sempre me provocou assim, por que Jesus não excluiu o perturbador? Porque aí o resultado teria sido muito melhor. Talvez ele tivesse ficado mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, talvez teria desencarnado de idade. E a resposta que mais me satisfez é, Jesus não excluiu Judas porque ele não está olhando para o resultado, ele está olhando para as pessoas. A preocupação de Jesus não é a construção final, é a transformação ocorrida na construção. Por que ele não tirou o perturbador? Porque faz parte do trabalho de Jesus transformar Judas num Cristo. Se ele exclui o Judas, ele tira essa possibilidade, então ele não ia fazer. Mas Jesus, você vai para a cruz. Eu falei assim, vou. Jesus, vai dar tudo errado. Vou, entende? Então acho que falta isso nas direções de casa espírita. Esse senso de, eu prefiro que talvez um trabalho dê errado, mas que a gente aprenda com esse trabalho, do que ficar desfilando, falando assim, minha casa distribui 1000 cestas básicas. Maravilha, quanto as pessoas aprendem, né, nesse processo, que eu acho que isso é mais relevante. Então, o que eu noto, né, que seria para incluir a juventude percebamos que o foco de Jesus e o nosso deve ser nas pessoas, sempre nas pessoas. É o crescimento das pessoas, o aprendizado das pessoas, o aprimoramento, o amadurecimento das pessoas. Que a gente chegue aqui e fala assim, olha, a gente não conseguiu entregar nada esse mês, mas nós não entregamos nada e aprendemos um punhado de coisa. Mês que vem nós vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo. Porque o resultado ele vai vir não como meta. O resultado vai vir como consequência de termos alcançado a meta. A grande meta é pessoas unidas trabalhando. Alcançando esse resultado, a consequência de alcançá-lo é o resultado. É a entrega, é a construção, é a obra, né? Então, eu acho que passa aí por esse... Claro, eu acho que a questão é muito densa, né? Assim, acho que não está esgotado aqui,
Mas para mim hoje, no meu ponto de vista, no que eu observo, do que eu ouço, do que eu vivo, estaria aí, né? Esse senso de é preciso fazer tudo certinho, prejudicando o aprendizado. Gostaria de complementar? Hã? Quer complementar? Não, só ia dizer que eu comecei meu ensaio exatamente nisso. Na minha juventude espírita, porque eu já disse que eu não nasci de óculos, eu não era assim. A juventude espírita que eu participei, Federação Espírita Pernambucana, terceiro domingo era da juventude espírita. E a gente ficava lá embaixo, tinha uma escadinha torturante, né? Quando a gente acabava de passar pela escadinha, a gente já estava tonto, né? E quando chegava ao auditório, era metade desse auditório, 750. Então, foi onde a gente começou exatamente, né, pela exposição. Que foi seu caso também, não sei se foi o seu. Ou seja, teste de fogo, na verdade, mas oportunidade. E eu gostei muito da sua resposta, porque a gente precisa pensar nisso. Muitas vezes a gente está preocupado com o resultado, e não está preocupado com o processo. Né? E se você fez essa pergunta em relação a Judas, eu também já fiz essa mesma pergunta, né? E eu disse assim, mas se Jesus tivesse excluído Judas, o evangelho não seria o evangelho da inclusão. É isso. Mas foi ótimo, adorei. Sandra, o que você pensa sobre a alegação de que a timidez dos bons faz com que o mal prospere? Qual o limite entre sermos omissos e evitarmos nos posicionar para evitar conflitos diante de tantas polêmicas do mundo atual? Quando agir e quando calar? Eu também não sei. Né? Por quê? Está lá, realmente, no texto, né? No texto da qualificação. Os bons são tímidos. E eu, data vênia a resposta, eu digo, será que eles são tão bons? Eu me permito duvidar dessa bondade. Porque a bondade, ela é atuante. Ela não pode ser uma bondade que, de repente, pense primeiramente em si. Ou ela se esconde diante dos conflitos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na sociedade, na família e na instituição espírita de conviver com um pensamento divergente. Então é outra resposta que eu achei em relação a Judas. Judas era o espírito de porco, como a gente diz no Nordeste. Ele devia ser aquele que criava sempre as polêmicas, e Jesus sempre, né, reforçando aí a sua posição de esclarecedor e de mestre. Então, não sei exatamente se o bom, ele é tímido, se ele é bom mesmo, né, ou ele tem receios. Agora, com certeza, uma coisa a gente não pode ser, deixar de ser bombeiro e colocar lenha na fogueira, que é o que a gente mais faz. Então, a situação limítrofe entre agir ou não agir, ela é muito circunstancial, por isso que é sempre difícil a gente responder em situações como essas, porque é preciso que a gente saiba que situação é essa que está ocorrendo, para que eu saia de uma posição, por exemplo, cômoda, e que eu passe a agir, considerando que a gente vive o mundo da intolerância. A intolerância, ela está dominando não apenas os arraiais religiosos e políticos, mas todos os arraiais das chamadas convivências humanas. Então, essa convivência humana de respeito, de tolerância, né? Então, vou só colocar lenha na fogueira também, vou deixar de ser bombeiro. Então, muitas vezes a gente se torna espírita e se afasta daquela pessoa que não é espírita, que era amiga nossa, por exemplo, né? Mas que tem um pensamento divergente do nosso, não é verdade? Muitas vezes a gente não respeita aquele companheiro de trabalho que tem uma postura diferente, e a gente é chamado a fazer a parte que nos cabe, e não necessariamente a outra parte. Ou a gente se afasta, como nunca aconteceu. Eu tenho 50 e poucos anos de movimento espírita. Eu nunca vi tanta televisão no movimento espírita por besteira. Por besteira.
por posturas ideológicas, partidárias. Eu tenho certeza que a gente vai responder muita coisa no plano espiritual por causa disso. Nunca vi em família tanta separatividade em razão de posições, né, político-partidárias. Quer dizer, nós não temos uma postura que seja uma postura realmente cristã, espírita. E se você tirar o cristianismo, se você tirar o espiritismo, você tem uma coisa também chamada bom senso. Falta bom senso entre nós. Eu não posso, de forma alguma, impor o meu pensamento. Uma das características de Jesus como líder é exatamente o fato de ele aceitar o que não quer a sua liderança. Verdade. Jesus, observemos bem, ele fez um convite a um moço, chamado moço rico, e disse: vem, teu momento é agora. Ele disse para o Senhor: não, Senhor, vou não. A gente já sabe, né, porque os espíritos fofocam. A gente sabe que, aliás, Sandra, não seja incoerente, eles compartilham informações. A gente sabe que ele tinha uma disputa de quadrigas, a Fórmula 1 da época, né? 2 parelhas de cavalos. E Jesus sabia o que ia acontecer. Provavelmente, esse convite, ele adiaria, ele ganharia uma moratória, né? Não é verdade? Mas ele disse ao Senhor que não, que não. Então, o que eu acho mais bonito da liderança de Jesus, uma liderança a partir de Jesus, é esse profundo respeito pelo pensamento diferente e pela atitude negativa. Então ele olhou para Jesus com toda a amorosidade do mestre. Ele disse: não, Senhor, eu vou para a corrida de cavalo. E o Senhor disse: a tua hora é agora. Ainda deu a dica, né? A tua hora é agora. Mas ele não quis, pronto. Então penso que assumir determinadas reações nossas, né, definições e atitudes, primeiro, isso tudo é contextualizado, é muito difícil dar a resposta generalizada, tá? Entendo assim, mas que nós temos que buscar a nossa coerência, né? A coerência, ela é algo fundamental para que nós possamos deitar a cabecinha no travesseiro à noite, não é verdade? Então, os bons são tímidos, sim, mas não são tão bons. No dia que forem bons de verdade, eu estou já reescrevendo o livro dos Espíritos, né? Então, no dia que essa bondade ela for realmente imensa no coração, essa pessoa vai tomar uma atitude. E se não puder tomar nenhuma atitude, utilizará, por exemplo, o silêncio. Me lembro uma camiseta lindíssima que tem ali com o pessoal de Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma afirmativa que eu amo, que eu adoro e que eu entendo que é isso mesmo. Quando Gandhi, que não é cristão, disse: seja a mudança que você quer ver no mundo, ponto. Tome na cabeça da gente. Gustavo, você gostaria de complementar? Não, eu queria só adicionar um ponto aí. Acho que a Sandra falou tudo que tinha me vindo ao coração, mas sobrou um pontinho que é assim. Tem uma pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo, que, se não me falha a memória, é a última pergunta do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E Kardec faz a pergunta difícil, que é assim: haverá casos em que seja útil se revele o mal feito por outro? E aí São Luís vai dar a resposta, e a primeira coisa que ele fala é assim: ainda aqui precisaremos apelar para a caridade bem compreendida. E essa fala mexe muito comigo. Assim, o que é caridade bem compreendida? Para você lidar com o mal que o outro fez, né? E acho que tem tudo aí que a Sandra falou, e o que ficou para mim, assim, o que ficou ainda no meu coração é dizer: não existem apenas duas opções, ou você se omite ou você guerreia. Não, tem várias outras. Então, a pergunta que é assim: qual que é o limite entre a omissão e a fala? Eu falei assim, não sei se a perspectiva é por aí. Acho que tem uma perspectiva que é assim: como falar? Por que falar? Com que intuito falar?
Eu quero falar para vencer o outro ou eu quero falar para ajudar o outro? Eu quero falar para constranger o outro ou eu quero falar para compartilhar com o outro? Então, o que eu colocaria ainda, né, no final de tudo é, se você quer falar, fale. Porque não seremos nós aqui que vamos dizer assim, não faça ou faça. Né? Se a gente soubesse o que fazer da vida, a gente não estava aqui não, a gente estava lá em cima. A gente está aqui porque a gente também não está tentando e errando. Né? Então experimente, mas ao experimentar, falar ou calar, encontre o motivo certo. Encontre o motivo certo. Porque tem gente falando para vencer o outro. E aí é a decepção. Nós nunca venceremos ninguém. Todos continuarão vivos, se transformando, existindo e possivelmente perto de nós. Então, é isso aí. É o que move, né? Isso. Isso é em nome de importante. quê? Em nome de né? quê? Em nome de quê que eu vou falar? Ou vou me calar? Porque eu posso me calar por covardia, posso me calar para esperar o momento certo. Posso falar para vencer o outro, posso falar com raiva, posso falar para ensinar o outro. Então, entre fazer a opção do se calar ou não, e aí acho que a Sandra foi muito feliz no os bons tímidos não são bons, né? Tão bons assim. Então, entre falar e calar, escolhamos o motivo. A essência do motivo. Por que eu quero fazer isso? E aí a minha percepção é que muitos dos que falam brigando vão perceber que só querem vencer o outro. Aí a gente é convidado a repensar. Muito bom. Vitor Hugo, o ambiente virtual, redes sociais, vem ocupando cada dia mais a vida das pessoas, sobretudo dos jovens. Como bem direcionar nossas ações à luz dos ensinamentos do Cristo nesses ambientes? Só coisa boa, hein? Existem dois movimentos na vida. O movimento da exterioridade e o movimento da interioridade. Nós vivemos na era da hiperconectividade. Então, nunca a gente esteve tão exposto a estar conectado fora. Porque é muita informação, é muita coisa acontecendo. Antes, demorava a gente ficar sabendo. Mas agora, dentro de poucos segundos, você já tem um monte de gente dando notícia. Então, é natural, né, que nessa exposição a gente tente encontrar um equilíbrio para isso tudo. Porque Emmanuel ele tem uma lição onde ele comenta uma fala de Paulo que é muito legal. Paulo diz: lede tudo, retende o bem. Então, a gente é convidado a ter acesso a um monte de coisa, mas no meio desse rio de coisas, tem algumas que a gente precisa reter. Só que Emmanuel ele vai comentar essa lição numa mensagem, salvo engano, Palavras de Vida Eterna. Aí ele vai dizer assim, que o espírito maduro, ele está destinado a se expor a tudo, mas a criança e o enfermo não, porque um está construindo o pensamento, o outro está em debilidade emocional. Às vezes a gente não está bem, e uma das escapatórias, válvulas de escape que a gente tem, é rede social, porque ao invés de olhar para questões mais profundas, a gente fica passando o dedo, tchup, 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 e sem perceber, nós vamos consumindo um tempo precioso que a gente poderia estar ocupando de cuidado consigo mesmo. Então, nesse limiar que a gente se encontra, né, de compreender esse uso expressivo das redes sociais, avaliar, né, será que hoje é meu dia? Né, não tem necessidade de todos os dias eu bater a meta de 3, 4 horas ali, por dentro de tudo, e às vezes experimentar, né, a gente se ocupar com outras coisas, porque às vezes a gente vai trazendo tanto entulho mental, tanta coisa que não tinha necessidade, vai sobrecarregando e tensionando a nossa própria casa íntima.
o que o Evangelho recomenda: e de vós a um lugar à parte. Todos nós temos necessidade de interiorizar, de dar uma faxina interna, de repensar, e sem falar que o telefone consome muito tempo. A gente precisa, mas será que os nossos dias precisam estar totalmente preenchidos? Porque às vezes durante a palestra ou o congresso, a gente às vezes não conseguiu ficar desconectado. A notificação veio, nossa, tem que ir lá olhar. Mas e o exercício de concentração? Talvez essa seja uma das grandes estratégias até dos espíritos, que não quer que a coisa ande muito bem. Porque como eles sabem que a gente não consegue lidar com esse brinquedo, é muito fácil, é só colocar a gente na frente dele. O resto, a gente faz sozinho. E aí... Posso fazer uma propaganda? Pode. Amanhã, 19h, na TV, na Web TV da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, teremos a nossa querida irmã Lúcia Moisés trabalhando, é um programa de entrevista, falando para além das telas digitais, que é o último livro dela, excelente, sucesso inclusive, onde ela nos ajuda a entender, inclusive trazendo os estudos mais modernos em relação aos efeitos de tempo excessivo de tela para crianças e adolescentes. Então, pelo YouTube, o canal da Ferne TV, Espírita, às 7h da noite, uma promoção do pessoal da área da família. Obrigado. E agora, indo para a nossa última pergunta do nosso painel, Gustavo. Frente aos convites atuais do mundo, existiria alguma maneira dos jovens poderem se manter fiéis ao seu compromisso, sem desviar pelos convites do caminho da porta larga? Não sei. Por quê? Porque eu não sei se o certinho é sem desvio. Eu não sei. Talvez o desvio é pedagógico, Não é que nós vamos desejar o desvio, não é que nós vamos intencionalmente desviar, mas o seguir direitinho, sem desvio, eu não sei se essa é exatamente a proposta. Porque, na verdade, a proposta maior que eu vejo do Evangelho é de amadurecimento, E, por vezes, vou precisar me equivocar, Contudo, o que a gente nota é que é possível evitar os grandes desvios. Aí, acho que sim. E o que eu chamo de grande desvio? O Emmanuel tem uma mensagem chamada Ante o Cristo Libertador. Isso está no livro Fonte Viva, capítulo 172. E Emmanuel vai comentar o versículo de João, Jesus dizendo: eu sou a porta. E aí Emmanuel começa assim: segundo os léxicos, a definição da palavra porta é uma abertura rente ao chão ou a um pavimento que oferece entrada e saída. Entretanto, o mundo está cheio de portas ilusórias que dão entrada sem oferecerem saída. Eu entro quando eu quero, mas eu não saio quando eu quero. Então, para essas portas, eu acho que aí a gente tem caminhos possíveis, porque eu vou desenvolver, e aí é por isso que a gente sempre fala da evangelização. Ainda conversava com meu pai, uns 2 finais de semana atrás, se não me falha a memória, mas a gente conversava sobre a evangelização. Porque quando a gente está semeando na criança, essa colheita ela começa já na adolescência. Por quê? Porque você vai construir visão de mundo para aquela criança, você vai construir valores para aquela criança, que ela, querendo ou não,
vão ajudar ela nas escolhas que ela faz mais à frente, né? Então, quando a gente fala da evangelização, nós não estamos falando apenas de ensinar sobre Jesus para a criança num esforço meramente evangélico. Nós estamos falando de formação, e aí foi o ponto que a gente mais focou na nossa fala, nós estamos falando de formação de caráter. Então, esses grandes desvios, eu não acho que a gente vai evitar atuando na juventude. Eu acho que nós vamos ajudar atuando na infância, no bebezinho. Porque aí nós estamos criando um ser humano com as suas perspectivas de vida, com as suas análises, a sua lente, né? Com a lente com que ela olha. Então, na criança, nós estamos ali ajudando ela a formar, né? Achei muito interessante a pergunta sobre o limite, né, que a Sandra comentou, dar limites, porque tudo isso é um processo pedagógico do ser humano integral, né? Então, você vai dar limites, você vai dar parâmetros, e aí o irmãozinho estava falando do pai dele, que realmente é um cristão notável nesse sentido, de estar junto, acompanhar, incentivar, cultivar, né? Porque aí a gente vai, na adolescência / início de vida adulta, nós vamos começar a colher já, e continuar semeando, mas colhendo, para que esses grandes desvios, porque eles são desnecessários, né? Esses pender para vícios, pender para abusos, né, do prazer, da droga, enfim. Eu vi, né, comentei na palestra, eu vi colegas meus que entraram a hora que eles quiseram, mas eles não saíram a hora que eles quiseram. E isso foi sempre um ponto de alerta. Você entra quando você quer, mas você não sai quando você quer. E aí você vai despertando essa noção de vida já no bebê, na criança, né? Meu irmão teve filho agora, virei tio, né? Já era, sou tio agora. E aí ele contou, achei muito engraçado, que a minha sobrinha estava querendo mamar demais. Ele olhou para ela e falou assim: não, Maria Isabel, pelo amor de Deus, já começou um pouco limite ali, né? Falei, calma, não é assim também não, né? A coisa é mais branda um pouco, mas ele, não, pelo amor de Deus, sua mãe está cansada, né? Mas é assim, é o esforço, né, de você ir cultivando e passando ali para aquela criança que vai, então, usar muito do que ela viu, ouviu, aprendeu, para moldar a sua visão de mundo. E aí sim, acho que na juventude a gente impede esses desvios que, aí sim, eles são bem desnecessários, né? Obrigada. Em nome da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nós gostaríamos de te agradecer, Sandra, por ter aceito mais uma vez estar conosco neste painel, o que oportunizou com toda certeza uma riqueza de respostas, de interação com os meninos, nessa somatória de gerações que aqui está, com o seu conhecimento, a sua experiência, e a gente percebe a riqueza que é nós podermos aprender um com os outros. Hoje no teatro foi falado sobre aquele texto, Moços e Velhos, né? Da Boa Nova, e nós percebemos aqui hoje neste painel o quanto a interação de conhecimentos ela é importante para o crescimento de cada um de nós como espíritos imortais que somos. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, dizendo a você, a quem nos acompanha pela internet, ao público aqui presente, que o Espiritismo tem outra coisa que pode apresentar em termos de movimento espírita, que eu vivi desde a minha infância espírita, que é, ao invés de conflitos geracionais, encontros geracionais. E eu quero agradecer a oportunidade de aprender com os meninos velhos. Muito obrigada também, Vitor Hugo, pela sua participação conosco, pelo seu esforço de, mesmo no spray de própolis, responder com muita alegria as perguntas que lhe foram direcionadas, e pelas suas exposições também. Como a Sandra estava dizendo, é uma riqueza, né? A gente poder estar junto. E eu agradeço muito esse investimento de luz
sair de Minas Gerais para vir para essas terrinhas, encontrar tantos corações, tem sido presente para a gente somar nos nossos testemunhos de cada dia. Muito obrigada. E a você, Gustavo, a nossa gratidão também pela profundidade das suas reflexões, que não tenho dúvida que oportunizou a cada um que aqui está ir para casa pensando: o que eu posso fazer pelo meu filho, como eu posso levar a minha criança para a evangelização de bebês, de jovens, para que essa porta que você diz que tem saída, que é a porta com Cristo, seja cada vez mais procurada pelos jovens. Então, muito obrigada em nome da Federação pela sua participação conosco. Eu que agradeço a todos, né, pela atenção, pela presença, a Sandra, que a gente agora está podendo estar mais pertinho e aprendendo com ela, ao irmãozinho que é esse companheiro de caminhadas, não as caminhadas que eu tenho que fazer, as outras. Porque... Nem olha para mim também. E a toda a federação, né? Salvo aí as brincadeiras, mas a federação pelo convite, pela confiança. Sempre uma honra imensa poder estar aqui fazendo parte, e que Jesus possa abençoar, fortalecer e favorecer mais eventos, mais encontros, a fim de que a gente desperte o nosso espírito dentro daquilo que todos somos chamados a fazer. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Então, antes de devolver a palavra para o cerimonial dar os recados últimos do dia, eu vou pedir para que o Victor Hugo nos conduza na prece de encerramento. Quem se sentir à vontade, por favor, feche os olhos, respire fundo. Eu sei que os benfeitores que estiveram aqui desde o início ainda se fazem presentes. Observaram os nossos corações e pensamentos. Sabem muito melhor do que nós mesmos das necessidades que carregamos intimamente. Que eles possam ainda mais, nesses minutos que temos pela frente, amplificar o cuidado com as nossas almas tão necessitadas de paz e de luz. Oh Jesus, nosso divino e amado Mestre, amigo de nossos corações, companheiro de nossas caminhadas, pelos teus passos temos precioso roteiro de vida em nossa própria vida. Das tuas lutas e pelejas, da tua disposição de servir e amar, ergue-se em favor dos nossos destinos as claridades da imortalidade, as lições benfeitoras do amor de Deus, que nos visita sensivelmente pela paciência que tem tido conosco, para que não venhamos a desistir e a nos turbar frente aos desafios e aos testemunhos que a vida nos tem oferecido. Oramos, Senhor, com a confiança de que estarás conosco até a consumação dos séculos, envolvendo-nos no seu precioso sentimento de confiança. Tu confias em nós quando legaste-nos a oportunidade de servir e atender aos compromissos, seja no lar, no trabalho ou no campo social. Não tem faltado, Mestre querido, experiências tão proveitosas em favor de nossas vidas.
não somente os sucessos e as ocorrências felizes, mas também, muitas vezes, os insucessos e as aparentes derrotas que nos propõem a revisão de nossos valores, a humildade, a paciência para seguir cada vez mais adiante. Estendei as vossas mãos sobre essas terras do Mato Grosso, iluminando aqui as atividades que acontecem em nome do Consolador prometido, para que essa doutrina benfeitora continue vencendo distâncias e espaços e aconchegando aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados a carecer de um pouquinho de luz e um pouquinho de paz. Cuidai, Senhor, de todos nós, hoje, agora e sempre.